Jesus talvez seja o personagem mais conhecido da humanidade. Mas até que ponto realmente sabemos sobre Jesus? Vamos falar sobre isso hoje? Vem comigo. Solta a vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Márcio Araújo e hoje eu quero falar com vocês a respeito de Jesus. É uma responsabilidade gigantesca falar sobre Jesus, mas a gente vai tentar expor aqui tudo aquilo que eu venho estudando e que eu consegui acumular nesse meio tempo sobre Jesus. Logicamente que eu vou falar mais sobre aquilo que é pouco dito por aí. Não vou ficar batendo na tecla falando sobre a Bíblia, falando sobre essas coisas, porque isso aí é muito difundido, muito divulgado e existem vários estudos em cima disso daí. Então eu não vou ficar chovendo no molhado, tá? Antes da gente começar com o assunto, não se esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like para a gente saber se está agradando, tá legal? Bom, Jesus, ele não é uma exclusividade do planeta Terra, aliás, ele nem originário do planeta Terra de verdade ele é. No universo, ele é muito conhecido como Sananda, tá? Ele também teve encarnações em outros mundos, tá? Por exemplo, em Capela, não, Capela é uma constelação, né? Mas nos mundos de Capela, onde a gente tem os exilados de Capela que vieram para cá, ele teve uma encarnação naquele mundo e ele foi conhecido como Yeshua. E cada mundo que ele passou, não só a Terra, não só em Capela, ele recebeu um nome. No universo, ele é mais conhecido como Sananda, tá? Para falar de Jesus, como o assunto engloba muita coisa, eu fiz um texto que eu vou seguir esse texto para eu não me perder, porque com certeza se eu fosse tentar lembrar tudo de cabeça, esse vídeo ia virar uma colcha de retalho na hora da edição, tá? Então deixa eu seguir o texto para a gente fluir melhor. Então, Jesus é o Logos Galáctico, governador supremo da Via Láctea e da Terra, ou seja, ele comanda a Via Láctea como um todo. A aura dele, ela abrange a galáxia inteira, ou seja, a Via Láctea inteira. Então, quando falam que Jesus está em todo lugar, é porque a aura dele abrange toda a Via Láctea, ou seja, a gente está dentro da aura de Jesus agora, nesse momento, tá? Para vocês verem o tamanho desse ser, é uma coisa assim fantástica. É um Cristo, né? É um Cristo. Pretende formar o reino de Deus no planeta Terra. Ele vai instituir, isso aí ele falou na Bíblia, né? Ele vai formar o reino de Deus aqui. Ele veio para mudar o modo como a Terra se desenvolve, tá? Ou seja, nós vamos passar a ser um mundo em evolução, em franca evolução, parar de ser simplesmente uma escola purgatório, como vocês queiram chamar, e passar a ser um mundo onde as pessoas vêm para evoluir, para crescer, entenderam? E esse vai ser o reino de Deus, que ele vai instituir na Terra. Óbvio que o reino que ele cita é a origem dele, né? E lá já é um mundo desenvolvido, porque Jesus, a alma de Jesus, ela já tem bilhões de anos. Por isso, por ele querer instaurar esse reino na Terra, uma grande reestruturação vem sendo feita, né? Por isso que os guardiões
estão atuando na reurbanização do umbral, por isso que nós estamos passando por várias limpezas e mudanças de frequência no planeta Terra, é por isso que está acontecendo a transição planetária, tá? Tá vendo como tudo se encaixa? É o plano de Jesus, então não se preocupem com a transição, tá tudo certo, tá tudo andando no plano de Jesus e nele a gente confia, gente. Pode escrever embaixo, em Jesus a gente confia. Tem como preposto Arcanjo Miguel, o único arcanjo que atua no planeta Terra, e eu vou falar sobre Miguel no próximo vídeo, tá? Ele é o príncipe dos exércitos celestes e comandante supremo dos guardiões. Todos os guardiões da humanidade, do mais graduado ao hierarquia mais baixo, estão sujeitos a Miguel, estão subordinados a Miguel, tá? Miguel é o comandante supremo dos guardiões da humanidade, que é preposto de Jesus aqui na Terra, tá? Inclusive Miguel está aqui na Terra hoje, atualmente. Miguel é o agente de Jesus pelo lado da justiça divina, tá? Existem duas vertentes que atuam na Terra em nome de Jesus, a justiça divina e a misericórdia divina. A misericórdia divina é regida por Maria de Nazaré, a Virgem Santíssima, que a gente conhece, tá? Ela rege a misericórdia divina. Miguel, a justiça divina com seus exércitos. A origem de Jesus é incerta para a humanidade, porque nós não temos noção se ele realmente é proveniente desse universo, se ele foi o primeiro. Existem estudos que falam que ele foi o primeiro ser da raça adâmica a encarnar nesse universo, tá? Estou falando todas as constelações, tudo que tem nesse universo. Ele teria sido o primeiro adâmico. Existe um estudo que fala que ele seria esse. Existe um outro estudo que fala que ele teria vindo de um outro universo para o nosso universo, tá? É incerto saber sobre isso, tem que perguntar para o próprio, né? Então fica um pouco complicado de ter a verdade sobre isso daí. Mas existem essas duas teorias, tá? O fato é que Jesus possui uma aura que abrange toda a Via Láctea, como eu falei para vocês, e responsável por ela, sendo um dos 4 Cristos que estão presentes nesta galáxia, tá? Quem tem um pouco de dúvida sobre isso que eu estou falando, olha o vídeo da evolução da alma, evolução do espírito, porque lá eu falo, primeiro a gente vem mineral, vegetal, animal, elemental, hominal, angelical, crístico. Cristo, no caso Jesus, é esse grau mais elevado. Acima disso, já voltou para a fonte criadora, está integrado totalmente com a fonte, com Deus, tá? E lógico que quando já está nesse estado de Cristo, ele já tem um contato direto com a fonte criadora, com Deus, constante. Então, falar com Jesus e falar com Deus é quase que a mesma coisa. Por isso que existe essa confusão que fazem, que Jesus é Deus. Não é que ele é Deus, ele é Jesus. Deus é a fonte criadora, não tem nada a ver com Jesus. Ele tem contato constante e direto com Deus. Isso que é. Não confundam as coisas. Tem gente que fala que Jesus e Deus é a mesma coisa, vira aquela salada, né? Então, temos que caindo esses conceitos por terra. E como eu falei, além de Jesus, existem mais outros Cristos no universo, são mais 3, com ele formam 4 Cristos que existem nessa galáxia, tá? Nesse universo não, nessa galáxia, tá? No universo tem mais, mas para essa galáxia só existem 4. Já vocês verem como demora para chegar nesse ponto. Para acelerar o avanço das mudanças na Terra, Jesus decide encarnar. Deu-se então o início de uma preparação de 1000 anos, onde Jesus foi reduzindo sua vibração
de forma a tornar possível adensar e encarnar. Porque, pensem, como é que uma aura que abrange toda a galáxia vai se reduzir ao ponto de ficar... A aura da gente que está encarnado é coisa assim de 5 metros ao nosso redor. Jesus tinha uma aura que pegava a galáxia inteira. Imagina, ele tem que reduzir vibratoriamente até chegar ao ponto de caber num corpinho igual ao nosso. Não é fácil. E vocês vão ver que eu vou falar aqui agora, a genética que temos hoje no planeta Terra não comporta um ser desse. Entenderam? Então foi feito uma manipulação genética, escolha de descendentes, que ele, além de ter que vir descendente do rei Davi, que constava nas escrituras, ele tinha que ter essa descendência, muita coisa no meio do caminho teve que ser mudada, teve que ser manipulada, para chegar ao ponto dele ser um humano e ter um corpo capaz de suportar tamanha força, tamanha aura. Entendeu? Porque por mais que ele reduza a vibração dele para ele conseguir chegar aqui, e ele levou 1000 anos para fazer isso, para ele poder vir a nascer, ou seja, nós estamos falando de um processo de 3020 anos atrás que ele foi feito, que começou. Para depois de 1000 anos ele conseguir nascer. E nós estamos falando de Jesus até hoje, 2020 anos depois que ele nasceu. Olha só, como a coisa leva tempo. E essa preparação genética fez com que o corpo dele comportasse essa aura. Mas ainda assim, ele teve que usar de todo o poder que ele possuía, já que toda a manipulação da matéria e das partículas e tudo, de tal forma que ele conseguisse manter o corpo coeso. Em alguns momentos, a gente pode ver que relatam que Jesus sangrava pela pele, suava sangue. Por quê? Por causa desse esforço de manter o corpo coeso. Quando Jesus desencarnou, o corpo dele evaporou de uma vez, sublimou, sabe? Ele saiu do sólido para o gasoso de uma vez. Por isso ele fez a marca no Santo Sudário, tá? Eu já botei o carro na frente dos bois aqui, mas vamos seguir a explicação, né? Bom, como eu falei, além disso, diversos engenheiros siderais e geneticistas trabalharam no que futuramente seria o corpo físico de Jesus, devido ao seu imenso poder. Um corpo humano comum não suportaria e iria desintegrar, tá? Foi o que eu falei para vocês. Além de toda a parte genética de descendência, né, que tinha que vir descendente do rei Davi, ainda foi manipulado o DNA de forma a suportar o máximo possível. Além disso, Maria, conhecida de Jesus de outras épocas, eles tiveram encarnações juntos em outros momentos, em outros planetas, né? Não aqui na Terra, foi chamada para ser a mãe terrena de Jesus, que aceitou sem duvidar, sem pestanejar. Maria já veio aqui na Terra, não vou me aprofundar muito em Maria nesse vídeo, tá? Que eu vou falar mais sobre Jesus. Mas Maria, ela já tinha uma evolução muito grande e aceitou a missão para ajudar Jesus nessa empreitada. Que além de toda a dificuldade de fazer um ser desse encarnar num mundo tão denso, ainda ele tinha que seguir todas as escrituras que foram postas antes. E essas escrituras, quem já viu o vídeo dos dragões sabe que eu já falei que todo o Antigo Testamento, o Deus que era falado no Antigo Testamento era o Enlil. Então, ele foi colocando, sabendo que já havia um plano para que o Messias viesse para cá, né, que Jesus encarnasse aqui para começar a mudar o planeta, ele começou a botar dificuldades e inventar conversa, inventar, vamos falar assim, começar a trazer certas profecias da cabeça dele só para dificultar. E Jesus teve que vir para cá para fazer o quê?
além de cumprir a missão que ele tinha que cumprir, ele ainda tinha que cumprir com essas profecias, porque só iriam acreditar que ele era o Messias, não porque ele faz milagre, mas porque ele cumpriu. Era a ideologia, era a cabeça desse pessoal naquela época, lá em Jerusalém. Era o que o pessoal tinha nas ideias. Então, tinha que seguir aquilo ali. E ele seguiu com maestria. Mas não era tarefa fácil, né? Então, continuando. Então Maria vem à Terra e anos mais tarde é inseminada artificialmente para gerar o corpo de Jesus. Porque além de tudo, a Maria ainda tinha que ser mãe virgem. Complica a vida do cara, né? Mas era o jeito. Então, como é que você pega e engravida uma pessoa sem o ato? Só na inseminação artificial. E foi o que foi feito. Lógico que com processos muito mais evoluídos do que a gente tem hoje. Imagina para aquela época, né? Aquilo era... E nessa época, quem veio transmitir a Maria que ela seria a mãe de Jesus, porque a hora que encarna ela passa pelo véu do esquecimento, não tem jeito, isso aí tá para todo mundo, é o arcanjo Gabriel. Foi a única vez na história do planeta Terra que houveram mais de um arcanjo aqui, que Miguel veio defendendo, né, Jesus no plano espiritual, que a hora que ele encarna, ele fica sujeito a muita coisa, então ele tem que ser guardado, protegido. Gabriel veio, além de fazer uma proteção de Maria, ele também veio zelar para que todo o processo da formação do corpo e a inseminação em Maria viesse a ser cumprido de acordo. Tá? Então, Gabriel foi o arcanjo que, vamos dizer assim, caminhou Maria para a inseminação, trouxe ela de volta, fez aquilo tudo. Depois trabalhou José para poder José aceitar, porque José não ia aceitar naquela época. Pensa, a mulher engravidar e o cara nem relou nela. É complicado. Após o nascimento, Jesus ainda menino trabalhava desdobrando-se e adensando seu corpo astral de forma a tornar-se tangível pelos encarnados, ou seja, ele saía em projeção astral, ia aonde precisava de ir, formava seu corpo, ele adensava seu corpo espiritual de tal forma que ele podia agir no mundo físico sem nenhuma dificuldade. As pessoas achavam que ele era uma pessoa que estava ali. E ele começou a pregação dele, ainda menino. Porque quando ele saía do corpo, ele tinha plena consciência do que ele tinha que fazer, o que estava acontecendo. Ele era Jesus, o Jesus que veio para cá. Quando ele estava no corpo, ele ainda agia como um menino, tinha que aprender. Ele estava sujeito às leis da carne, não tinha como ele fugir disso daí. Mas em corpo astral, ele conseguia agir como ele realmente era. E ele ia aos determinados lugares. Por isso que fala, Jesus esteve na Índia, Jesus esteve na China, Jesus esteve nas Américas. Porque enquanto ele menino, ele fazia esse tipo de jornada. E ele conseguia ir pregar para essas pessoas dessa forma. O Espírito de Jesus era assistido de perto por seus prepostos, principalmente Miguel. Tá? Seu Espírito usava de um poder imenso para manter o corpo inteiro, contendo tamanha luz dentro de si. Em muitos momentos foi possível ver Jesus suar sangue em função disso. É o que eu estava citando para vocês agora há pouco, né? Após a sua crucificação, seu corpo sublimou, deixou aquela marca no Santo Sudário, foi o que eu estava comentando com vocês agora há pouco, não suportando mais manter-se na terra, gerando as marcas do Santo Sudário. Ele foi diretamente para o inferno, ou seja, a dimensão onde os dragões já atuavam. Ele foi para lá, direto, pregar para aqueles que ainda tinham alguma esperança de redimir-se. Aqueles que ouviam Jesus e aceitavam a sua proposta, imediatamente eram resgatados. Então eles já iam sendo levados. Ele chegou lá, os dragões estavam querendo
apedrejar, né? Mas não conseguiam, óbvio, com ser tamanha luz, ele já desencarnado, não preso mais com a carne, podendo se manifestar como realmente era, ele pegou e foi falando do reino de Deus e como é que a coisa funcionava, que eles não tinham que ficar daquele jeito, que eles não tinham que ser escravos de ninguém, que eles podiam ter uma vida melhor, um mundo melhor para viver, que não precisava ser daquele jeito. Quem ia ouvindo nele, aquilo tocava dentro deles, eles já, leva. E eles iam sendo levados dali, saindo do inferno e sendo encaminhados. Entendeu? Então, ele resgatou inúmeras almas naquela dimensão, na dimensão mais densa do planeta Terra. Quem tiver um pouco de dúvida sobre o inferno, isso que eu estou falando aqui, não é o inferno que é citado na Bíblia, mas na realidade é uma dimensão a mais densa possível do planeta Terra, onde os dragões estão presos. Quem tiver dúvida sobre isso, assista o vídeo dos dragões, tá? Que vai explicar bastante sobre isso daí. Findada essa missão, ele retornou para a crosta e com a gênere, ou seja, ele materializou o corpo astral dele sem estar encarnado. O corpo astral dele, ele adensou ao ponto de ficar tangível para outras pessoas. A mesma coisa que ele fazia antes, só que agora ele não estava mais encarnado. Ele fez novamente, mostrou-se visível para os apóstolos e Maria, explicando, olha, eu já estou aqui. Foi quando viram ele dessa forma, nem reconheceram, porque ele estava ele de verdade agora. Até que ele pegou e falou, eu sou Jesus, e começou a conversar com eles. No que ele começou a conversar, eles reconheceram Jesus. Falei, nossa, então ele ressuscitou. Daí veio a lenda da ressurreição. Ele ressuscitou? Não. Ele nunca morreu. Ele era o espírito, Jesus. O corpo físico, Jesus, se desintegrou. O corpo físico morreu. O corpo físico morre. Mas o espírito, que é ele na realidade, sempre esteve ali. E ele veio se manifestar como ele realmente era. Após isso, ele prometeu regressar para firmar o reino de Deus na Terra definitivamente. O que vai acontecer após a transição planetária. A grande lição que Jesus deixou: amai-vos uns aos outros. Então, para que o reino de Deus se forme aqui na Terra, nós vamos ter que passar pela transição. Vão pessoas ter que ser levadas daqui para o local onde elas vão ter uma chance de melhorar de verdade. E finalmente aí teremos o reino de Deus começando a se formar aqui. E quando esse reino de regeneração, esse planeta de regeneração já estivesse firmando, Jesus vai voltar a pisar no planeta novamente. Tá? Isso foi a promessa que ele fez. Vamos aguardar, né? Então preparem-se para a transição, trabalhem aquilo que tem de melhor dentro de vocês e sempre que pensarem que as coisas estão difíceis, sempre que tiverem dificuldade, lembrem de Jesus, porque ele jamais nos abandonou. Ele nunca vai nos abandonar. O carinho que Jesus tem para com a humanidade, para com o planeta Terra, é imenso. E a gente só pode ser muito, muito agradecido a ele por tudo que ele tem feito e por tudo que ele faz e todos os prepostos dele fazem em nome de Jesus. Sobre Jesus, era isso que eu queria falar com vocês. Se vocês quiserem comentar alguma coisa ou então tirar alguma dúvida, os comentários estão abertos para isso aí, ou então para o nosso e-mail, marcioaraújo.dúvidas@gmail.com, tá? Quem não for inscrito no canal, não se esquece, aperta o inscrever, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Deixa o like se gostou, se não gostou, pode deixar o dislike, faz parte.
do processo para a gente saber se está agradando ou não. E é isso, minha gente. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e até a próxima.